Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Daquelas que a gente não responde em voz alta, mas responde por dentro. Você já se sentiu responsável por algo grande demais? Maior do que a sua força, maior do que a sua coragem, maior do que a sua fé naquele momento? Já sentiu que Deus te colocou em um lugar onde todo mundo espera que você seja forte, mas por dentro você só queria parar, respirar e dizer: Senhor, eu não sei se dou conta. Se sim, então o que eu vou te dizer agora não é por acaso. Quando a gente fala de Josué, muita gente imagina um líder pronto, firme, decidido, inabalável. Mas a verdade é que Josué não começou forte. Ele começou assustado. Josué não pediu para liderar Israel. Ele não levantou a mão dizendo: Eu quero substituir Moisés. Josué foi escolhido. E ser escolhido por Deus não significa estar preparado emocionalmente. Significa apenas que Deus confia em você mais do que você confia em si mesmo. Josué assumiu a liderança logo depois da morte de Moisés. E deixa eu te dizer algo humano aqui. Substituir Moisés não era promoção, era peso. Era carregar um povo difícil, era liderar gente que murmurava, era ouvir reclamações todos os dias, era caminhar com pessoas que viam milagres e ainda assim duvidavam. Josué olhava para aquele povo no deserto e via cansaço, medo, impaciência, murmuração. E, ao mesmo tempo, olhava para dentro de si e também sentia medo. A Bíblia não diz explicitamente que Josué estava com medo, mas Deus diz algo revelador para ele. Não temas, não te espantes, esforça-te, tem bom ânimo. E deixa eu te contar um segredo espiritual. Deus só diz não temas para quem está com medo. Deus só fala de coragem quando o coração está tremendo. Se Josué estivesse confiante demais, Deus não precisaria repetir isso tantas vezes. E talvez hoje Deus esteja falando com você do mesmo jeito. Não porque você é fraco, mas porque você é humano. Josué não estava lidando com um povo confortável. Eles estavam no deserto. Deserto cansa. Deserto expõe. Deserto tira o controle. O povo murmurava porque estava cansado. Cansado de esperar. Cansado de promessas que pareciam não se cumprir. Cansado de caminhar sem ver resultados imediatos. E talvez você hoje esteja nesse mesmo lugar interior. Você não está murmurando por rebeldia. Você está murmurando por cansaço. E Deus sabe disso. Quando Deus fala com Josué, Ele não diz: Josué, agora tudo vai ser simples. Ele diz: esforça-te. Esforço só existe quando há resistência. Deus não disse: tenha bom ânimo quando tudo fizer sentido. Ele disse: tenha bom ânimo. Antes da conquista, antes da vitória, antes da terra prometida. Isso muda tudo, porque Deus não está esperando você se sentir pronto. Ele está te chamando a obedecer mesmo com medo. Uma das maiores frustrações espirituais é achar que promessa elimina processo. Josué tinha promessa, mas ainda tinha deserto, ainda tinha muralha, ainda tinha guerra, ainda tinha decisões difíceis. Promessa não é atalho. Promessa é direção. Talvez Deus já tenha te prometido algo. Talvez você saiba exatamente o que Ele colocou no seu coração. E mesmo assim, o caminho continua difícil. Isso não significa que você errou. Significa que você está caminhando. Deus disse a Josué algo essencial. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Ele não disse: eu vou tirar todos os obstáculos. Ele disse: eu vou estar com você. Às vezes, a presença de Deus não muda o cenário, mas muda quem você se torna dentro dele. E isso é maturidade espiritual. Josué não se tornou corajoso porque o medo desapareceu. Ele se tornou corajoso porque decidiu continuar apesar do medo. E isso vale para você também. Coragem não é não sentir medo. Coragem é não deixar o medo decidir. Agora, deixa eu falar diretamente com você. Talvez você esteja liderando algo. Uma família, um trabalho, um projeto, uma fase difícil da sua vida. E por fora,
As pessoas acham que você é forte, mas por dentro você está cansado. Se for assim, você não está longe de Deus. Você está exatamente onde Josué estava quando ouviu a voz do Senhor. Veja bem, o momento em que Josué precisou agir, mesmo sem garantia, quando Deus pediu algo ilógico e como isso se conecta com decisões difíceis que você talvez precise tomar hoje. Mas antes de continuar, respire fundo. Você não está atrasado. Você está em processo. Agora, deixa eu te levar um pouco mais fundo nessa história. Porque existe um momento na caminhada de Josué que não fala apenas de medo, fala de decisão. Existe um ponto em que você já ouviu Deus, já sabe o que Ele espera de você, já entende a direção. Mas mesmo assim, obedecer ainda parece difícil. Talvez porque obedecer signifique avançar sem garantias. E se eu te dissesse que esse é exatamente o lugar onde a fé começa a se tornar adulta? Josué e o povo chegam diante do Jordão. Do outro lado está a promessa. A terra que Deus havia dito. O futuro que eles esperaram por anos. Mas entre eles e a promessa, existe um rio. E não é um rio pequeno. É um rio cheio, transbordando. Impossível de atravessar naturalmente. Agora presta atenção nisso, porque aqui está algo muito humano. Deus não abriu o rio primeiro para depois o povo andar. Deus disse para os sacerdotes pisarem na água antes, ou seja, o milagre não veio antes do passo. O passo veio antes do milagre. E isso é desconfortável. Obedecer quando tudo está claro é fácil. Difícil é obedecer quando você ainda sente medo, quando você ainda não vê o caminho, quando você ainda não sabe como tudo vai terminar. Josué poderia ter esperado o rio baixar, poderia ter pedido mais sinais, poderia ter pedido mais confirmações. Mas ele entendeu algo profundo. Fé não é controle. Fé é confiança. E talvez hoje Deus esteja te chamando a dar um passo parecido. Não porque você tem certeza absoluta, mas porque você confia em quem te chamou. Existe um conflito silencioso que todo ser humano vive. A mente diz, espera mais um pouco. Não é o momento. Você não está pronto. Mas a fé diz, avança, confia, eu estou com você. Josué não era inconsequente. Ele não era imprudente. Ele apenas entendeu que a presença de Deus era mais segura do que qualquer cenário previsível. E talvez hoje você esteja exatamente nesse conflito. Você sabe o que Deus já te pediu. Mas o medo ainda tenta te convencer a ficar parado. A Bíblia não mostra Josué gritando. Não mostra ele fazendo discursos motivacionais para si mesmo. Ela mostra Josué agindo. Coragem, na vida real, não é barulho. É decisão silenciosa. É levantar mesmo cansado. É continuar mesmo com medo. É obedecer mesmo sem aplausos. Talvez ninguém veja o passo que você está dando, mas Deus vê. E isso é suficiente. Uma coisa linda na história de Josué é que Deus nunca pediu que ele fosse sozinho. Deus disse, eu estarei contigo. Isso muda tudo. Porque a coragem de Josué não vinha da autoconfiança, vinha da presença de Deus. E hoje, essa mesma promessa continua viva. Você não está atravessando essa fase sozinho. Você não está enfrentando esse desafio sozinho. Você não está carregando esse peso sozinho. Deus vai com você. Agora, deixa eu falar diretamente com você. Qual é o Jordão que está na sua frente hoje? Qual é o passo que você sabe que precisa dar, mas ainda não deu por medo? Talvez seja uma decisão difícil. Talvez seja um recomeço. Talvez seja uma conversa necessária. Talvez seja confiar mais e controlar menos. Se Deus já falou com você, não é para te assustar, é para te conduzir. O rio só se abriu depois que os pés tocaram a água. E isso continua sendo verdade. Deus ainda age depois do passo de fé, depois da obediência, depois da confiança, não antes. Talvez o milagre que você espera esteja do outro lado da sua decisão. Se tem algo que a história de Josué nos ensina,
é que Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas disponíveis, pessoas que tremem, mas continuam, pessoas que sentem medo, mas obedecem, pessoas humanas, mas dependentes de Deus. Se hoje você sente medo, isso não te desqualifica. Isso te aproxima da experiência que Josué viveu com Deus. Antes de encerrar, eu quero te deixar com essa palavra no coração. Você não precisa se sentir pronto. Você só precisa confiar em quem te chamou. Se essa mensagem falou com você, deixe um comentário. Compartilhe essa mensagem. Aqui nós caminhamos juntos. Aqui nós aprendemos a confiar. Aqui nós fortalecemos a alma. Que Deus te dê coragem para continuar, força para obedecer e paz para descansar. Deus te abençoe ricamente.